grande. Eu estou conhecendo o Rubens hoje, pela internet, a gente já vem se falando, mas antes de começar, eu quero realmente dizer que eu fiquei encantado com a igreja, né? Andei aqui um pouco, conheci o terreno, o convívio lá das crianças, e, enfim, né, a estrutura toda, e os projetos, os sonhos, os planos, e olha, realmente vocês estão, né, de parabéns, né? E obrigado pelo carinho, pelo convite, né? Como ele mesmo disse, eu sou de Ribeirão Preto, moro em Santa Catarina, obrigado. Nós fomos abrir uma igreja em Santa Catarina, estamos ali próximo ao sul de Florianópolis, uma região muito bonita, moramos ali, né, para quem sempre pergunta, moramos no litoral, né, um lugar assim muito agradável, mas um lugar de muita luta, um lugar onde nós temos trabalhado e buscado a Deus a direção para que Ele possa nos dar realmente conquista. Eu sou casado há 32 anos, minha esposa é uma mulher linda, uma mulher maravilhosa, ela ia vir comigo, aliás, ela me acompanha em todo lugar que eu vou, ela vai comigo, mas ela acabou ficando com a pastora Sônia, e ali, né, chegamos hoje ali, então ela entendeu que seria importante estar com a Sônia, mas aí o Arão veio, né, ser meu companheiro. Também quero dizer, né, que nós, eu quero pedir oração para vocês, né? Eu estou conhecendo o trabalho aqui, nós temos aqui em Ribeirão Preto, né, nós somos ligados ao ministério do pastor Danilo, a comunidade cristã de Ribeirão Preto, não sei aqui quantos conhecem, mas uma igreja linda, um bom trabalho, e fomos pastores aqui durante um bom tempo, gastamos um bom período, né, do nosso ministério, né? Sou pastor aí, em média 30 anos, e boa parte desse tempo nós trabalhamos com família, temos uma paixão especial por esse tema, né? A gente, logicamente, que sabe como é que é, né? O pastor, principalmente abrindo igreja, você tem que bater escanteio e correr para cabecear, né? A gente fala de tudo, né? Mas temos um amor especial, né, quando o assunto é família. E então, assim, quando você estiver no seu período de oração, lembre de nós, né, Amarildo, Patrícia, moramos, né, no sul de Santa Catarina, e eu tenho certeza que Deus ouvirá a tua oração, né, nos empreste o teu joelho, né, vai ser uma alegria saber, né, se algum dia você lembrar de nós, né, manda lá um WhatsApp, ou sei lá, na rede social, fala, olha, lembrei de vocês, estamos orando, que Deus os abençoe. Amém, queridos? Pelo que eu conheci aqui, nós temos uma visão muito parecida, né? Estamos em lugares diferentes, mas temos uma cabeça muito parecida, viu, Rubens? Né? Trabalhamos mais ou menos no mesmo esquema, na mesma linha, e eu sei que Deus é conosco. Amém, queridos? Bem, deixa eu conhecer a igreja, né? Quantos aqui são casados? Não, fica os casados de pé para mim poder conhecer melhor. Se você é casado, ainda que seu cônjuge, né, esposo ou esposa não está aqui, mas e se também se não é casado no papel, não tem problema, se é casado, né, mora junto com alguém, eu quero te conhecer. Amém, né? Glórias a Deus. De vocês que são casados, né, quem já está frequentando o casal, já está frequentando a igreja? Balança a mão assim. Aí, glória a Deus. Então, quem não tem ainda, ou melhor, quem já tem o casal está frequentando a igreja, pode sentar, os demais fiquem em pé. Se tem o cônjuge ainda não está frequentando, tem alguém? Mas tem alguns, né? Mas eu quero orar por vocês depois, né? No final nós vamos estar orando por isso, amém? Pode sentar todo mundo. E solteiros, tem nessa igreja aqui? Tem solteiros? Deixe-me te conhecer também, você está com vergonha. Fica de pé, os solteiros. Vamos lá, gente. Cadê os solteiros, gente? Aê! Fica com vergonha, não, muito pelo contrário, né? Olha, fique de pé, os solteiros de pé. Eu tenho 5 filhos, né? 3 nasceram no coração, duas, né, nasceram no ventre, e os 3 que nasceram no coração já são casados, né? Um é pastor comigo, o outro já vai logo ser consagrado na igreja,
Mas eu tenho duas filhas que são solteiras ainda, né? Uma tem 18 anos, uma tem 21, estão comigo também aqui na casa do pastor Arão. Então, estamos assim orando para que Deus, né, traga o homem certo. Aliás, dá uma olhadinha do lado aí, quem sabe a solução do teu problema está aqui. Mas pode sentar. Glória a Deus. Olha, eu vou trabalhar no tempo que eu tenho aqui, no Evangelho de João, capítulo de número 7. Se você puder abrir, João, capítulo de número 7. E daqui a pouquinho eu te dou o versículo, tá bom? Eu vou ler, quando eu for ler, eu vou ler na tradução NVT. Nós adotamos a tradução NVT e estamos gostando, e estamos usando ela, e tem sido uma boa experiência para nós. Mas deixa aí João capítulo 7 e preste atenção no que eu quero levar você a refletir. Eu tenho, como disse, trabalhado com famílias já há um bom tempo. E eu tenho percebido um detalhe. A maioria dos problemas que nós enfrentamos, normalmente, são de origem familiar. Então, quando você encontra alguém, por exemplo, que está com um problema de saúde, quem aqui é pai? Alguém aqui? Quantos são pais? Então, nós que somos pais, quando um filho da gente fica doente, é uma coisa apavorante. Ainda que seja um problema simples, a gente fica extremamente preocupado quando os nossos filhos não estão bem. Ou seja, quando um filho fica doente, é um problema familiar, porque toda família sente. Se você tem um homem casado, marido, que está desempregado, então ele está enfrentando um problema que é familiar, porque toda família vai sofrer com o problema daquele homem que está desempregado. Se você tem uma mulher com algum problema em alguma área emocional, alguma insatisfação no relacionamento, é um problema familiar. Porque tanto o marido quanto filhos vão sentir o que aquela mulher está passando. E aí, se você for pensando sobre os problemas que afetam a nossa sociedade, você vai perceber que você encontra jovens em grandes lutas, em grandes conflitos. Jovens que estão na igreja, às vezes porque os seus pais são da igreja, então se não vem, o pai pega no pé, e aquele menino ou aquela menina, né, às vezes está com outro projeto, outro plano, querendo fazer outras coisas. E isso é um problema familiar. E eu tenho encontrado pessoas, muitas vezes desesperadas, querendo desistir, né, mulheres que falam, pastor, olha, na verdade, eu estou cansada, eu tenho pensado seriamente em me separar do meu marido. E isso não é incomum no meio das igrejas. Aliás, é mais comum do que nós podemos imaginar. E você encontra homens com problemas, às vezes, eu estou citando exemplos, não necessariamente nessa ordem, mas eu conheço muitos casos de homens dentro da igreja, mas pensando seriamente no adultério. Está aqui na igreja, mas está ali, às vezes, já praticamente planejando uma queda, uma fuga, e isso é um problema familiar. E eu percebo, amados, que o grande problema talvez inicie em nós mesmos. Quando nós éramos ainda solteiros, principalmente vocês solteiros, jovens, nós vamos formando, nós vamos ganhando uma ideia do que é uma família. E normalmente o nosso referencial como família são famílias que são conhecidas. A gente vai olhando hoje em dia na internet, você assiste uma série, alguém que gosta de novela, está vendo novela, ou a pessoa gosta de filme, ou se a pessoa gosta de esporte, então você vai tendo referências. Então quem gosta de esporte admira o jogador tal, quem gosta de série admira o ator ou a atriz fulana de tal, quem gosta de internet vai admirar o blogueiro ou alguma coisa assim. E você vai tendo referências, você vai formando na sua cabeça referências. Por exemplo, fulana de tal, aquela é feliz, olha com quem ela casou.
Casou com o jogador, ou casou com o ator, ou casou com fulano de tal, que você conhece através de informações. E na sua mente, aquele casal é o casal perfeito. E nós, homens, às vezes falamos, olha lá o jogador, né, fulano ganha tanto, está no time tal, aquela pessoa, olha agora com quem que ele está relacionando. Isso sim que é família perfeita. Eu vou citar um exemplo antigo, mas deve ter alguém aqui que conheceu. Na década de 90, teve um casal que se tornou famoso. E naquela ocasião, esse casal, para o mundo, representava a família perfeita. Jovens do mundo todo imaginavam, isso sim que é família. Eu me refiro à princesa Diana e o príncipe Charles. Alguém já ouviu falar da princesa Diana aqui nessa igreja? Já? Então, tá vendo, né? Só eu que sou velho que lembro disso, não. Mas a grande verdade é que a princesa Diana era uma jovem, né? Uma moça que naquela ocasião tinha 19 anos, uma moça de família nobre, e que que ficou apaixonada pelo príncipe. Uma coisa, né? Isso é um sonho, uma fantasia. E aquela garota, moça, né, se casou, e eu me recordo, olha só, eu não sou muito de acompanhar esse tipo de informação, né, mas eu confesso que naquela ocasião, eu assisti o casamento da princesa Diana aqui no Brasil. Né, vendo pela televisão, aquilo foi transmitido via satélite, e a internet hoje informa que naquela ocasião, 2,5 bilhões de pessoas, praticamente metade da população mundial, assistiram o casamento daquele casal. E não se falava outra coisa, todo mundo olhava para aquilo e ficava ali, está a família perfeita. Mulher bonita, a mulher foi desposada por um príncipe. Eu me lembro que o véu que ela usou, ela estava quase no altar, o véu estava lá na porta ainda. Alguém lembra disso? Além de mim, alguém lembra disso? Não, um véu, uma coisa assim, e muita gente, muita moça, ficava, ai, quem me dera casar assim. Mas não demorou, amados. Começaram a surgir informações de que aquele casal não era perfeito como todo mundo imaginava. Aquele casal tinha problemas. Aquele casal, aliás, tinha muitos problemas, né? Conforme foi passando o tempo, foi descobrir que aquele homem, ou aquele príncipe, ou aquele marido, ele já tinha um relacionamento extraconjugal, ou seja, ele já tinha um envolvimento sexual com uma outra mulher, ainda quando solteiro, e os problemas foram se agravando, e eu começo a imaginar, tem muitos casais que falam, pastor, meu problema é que eu não tenho filho. E aquela mulher teve filhos, e os problemas não se resolveram. Muitos falam, meu problema é falta de dinheiro. Aquela família tinha dinheiro, e eles eram infelizes. E o que aconteceu, se é que você não sabe, que eu duvido, né, aquele casal se divorciou, ele assumiu o relacionamento com essa outra mulher, ela também arrumou um namorado, e numa ocasião, né, fugindo de fotógrafos, ela sofreu um acidente automotivo que ceifou a vida dela, e eu me lembro que na morte daquela mulher, na década de 90, foi assim uma das coisas mais comentadas em todo o mundo. Não tinha mais comovente, não tinha como você ligar uma televisão, ou um rádio, ou pegar um jornal, uma revista, alguma coisa, o assunto era esse. A família perfeita agora demonstrava sinais de que não havia perfeição. E, rapaz, me trouxeram aqui para te dizer isso. Não existe família perfeita. E se você anda desejando que a sua família seja perfeita, talvez seja a fonte da sua infelicidade. Talvez você se torne infeliz porque você está buscando algo que não existe. Não existe família perfeita. Mas eu vim aqui te trazer uma notícia. Existe família que recebe e colhe milagres. Você pode dizer amém? Eu quero ler com você João capítulo número 7. Como eu disse, eu vou ler na tradução NVT. Se tiver muito diferente da sua, você preste atenção no que eu vou ler, tá certo? João 7, do versículo 1 até o versículo de número 5. O Senhor, ele diz assim, olha, preste atenção. Depois disso, Jesus
viajou pela Galileia. Queria ficar longe da Judeia, onde os líderes judeus planejavam a sua morte. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica chamada Festa das Cabanas. E os irmãos de Jesus lhes disseram, preste atenção nisso aqui, saia daqui e vá à Judeia, onde seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas maravilhosas, mostre-se ao mundo. E aí veja o versículo de número 5. Então eles falaram isso, mas o versículo 5 destaca: pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Diga assim: nem mesmo seus irmãos criam nele. Preste atenção nisso. Nem Jesus tinha uma família perfeita. Você sabia disso? Porque, amados, eu sou conselheiro conjugal. E constantemente o que eu ouço é: mais o meu marido, mais a minha mulher, mais os meus pais, mais os meus filhos. Meu amado, não tem família perfeita. Se você está procurando família perfeita, você está iludido. Nem Jesus tinha família perfeita. É interessante que a Bíblia fala que, em primeiro lugar, nós temos que tirar o mito de que Jesus era filho único. Isso foi ensinado para nós na nossa infância, né? A religião popular do Brasil ensinou a todo mundo que Maria morreu virgem. Mas hoje, estudando a Bíblia, sabemos, né, que Maria teve outros filhos depois de Jesus, e isso não faz ela nem mais santa e nem inferior, porque ter filho não é pecado, porque se fosse pecado ter filho, ela já teria pecado tendo Jesus, né? Então, um só já bastava. Então não é pecado, muito pelo contrário, filho é bênção de Deus. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Amém, amados? E a Bíblia diz que Jesus tinha irmãos. A Bíblia cita, aliás, o nome de alguns deles. A Bíblia fala que havia Tiago, José, Simão, Judas. Fala sobre irmãs que não fala o nome delas. Enfim, Jesus tinha uma família com irmãos e com irmãs. Ele era o primogênito, o filho mais velho. E a Bíblia afirma que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Ou seja, a família de Jesus, no início, tornou-se um ponto de provação, um ponto aonde a fé dele começou a ser questionada. Porque, veja bem, se você olhar, entender bem o texto, você vai ver que é uma ironia na passagem. Eles falam assim, que estava havendo uma festa, que é a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, como você prefere entender, e era uma festa, era, aliás, a maior festa judaica. E é como se houvesse uma festa no nosso meio, não sei, né, quem sabe, 7 de setembro, ou algum feriado, né, que envolva todo o país. E aí muitas pessoas viajam para poder celebrar aquela festa, e é o que estava acontecendo. E os irmãos de Jesus, de uma forma irônica, falaram: você precisa se apresentar. Você não é o milagreiro, você não faz assim coisas grandes, grandiosas, e você não quer ser famoso, então vai lá, ué. Mas a Bíblia diz que isso aí era uma ironia. Eles estavam tipo zombando dele, caçoando dele. E, amado, quanta reclamação esses ouvidos aqui ouvem. Fala: pastor, olha, meu marido me critica porque eu venho na igreja. Eu não estou aguentando mais. Olha, meu pai fica pegando no meu pé. Fulano de tal, meus primos caçoam de mim. Fala que eu vou dar dízimo em igreja, que eu sou fanático, que eu não posso fazer nada. O jovem reclama muito disso. Meus amigos saem e eu não posso sair. Eles vão para a balada, eles estão, né, dando uma bola, fumando maconha, ou estão bebendo, sei lá, estão namorando, ficando. E o meu pai pega no meu pé. A sua fé é questionada. Saiba que isso não é surpresa nenhuma, porque até a fé de Jesus foi questionada. Jesus, os irmãos não criam nele, que é mais do que isso. Nem o irmão dele acreditava nele. Então o que a gente vê? A gente percebe
que ele estava ali, né, tendo uma luta realmente dentro da sua casa. E aí a gente percebe que vai havendo opções para nós. Os irmãos de Jesus, no versículo de número 6, que eu não li, eles falam assim para Jesus. Eles falam então, no versículo 5, né, que eles não criam nele. No versículo 4 eles falam que Jesus deveria ir lá na festa fazer os milagres dele. E no versículo 6 Jesus fala: agora não é o momento certo de eu ir. Então o que eu vejo aqui, amados, preste atenção no que eu quero te dizer. Nós estamos vivendo num momento, nunca houve tantas opções para a gente resolver problema como hoje. E infelizmente ou felizmente eu preciso te dizer isso. Amados, hoje, se você quiser resolver seus problemas, se você quiser solução para seus problemas, existem várias opções que não seja a fé. E Jesus também teve. Os irmãos falaram: olha, por que você não vai se apresentar? Mas Jesus respondeu: ainda não é chegado o meu tempo. Jesus sabia que havia um tempo para ele se apresentar. Ele sabia que havia um plano, havia um projeto, havia algo descrito que ele deveria respeitar. Mas havia opções. Por exemplo, Jesus, um pouco antes de ser preso, Jesus foi orar. Na noite que ele foi preso. E ele estava orando, e diz a Bíblia que Jesus começou até sangrar no suor. E ele, naquela oração intensa, ele sentindo já a dor, a tortura que era a crucificação. E ele diz para Deus, fala: Deus, olha, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, diga, mas. Isso. Então Jesus estava entendendo que deveria ser feita a tua vontade e não a minha. Jesus, ele sabia esperar o tempo de Deus. Passou um pouco e Jesus chegou o traidor com os soldados dos sacerdotes. E diz a Bíblia que quando eles chegaram, né, foram prender Jesus, Pedro reagiu. Pedro, de uma atitude até bonita, para defender o mestre, ele tirou a espada e ele atacou, ele revidou, e ele acabou cortando a orelha de um soldado chamado Malco. E Jesus foi, repreendeu Pedro e falou: olha, guarda a tua espada. E aí Jesus fala uma coisa que eu amo. Jesus fala: se, diga, se, não, mais forte, se. Amados, a Bíblia está cheio de si. E Jesus diz: se eu quisesse, eu pediria a meu Pai, e Ele enviaria 12 legiões de anjos. Hoje os estudiosos, os teólogos afirmam que 12 legiões de anjos era maior do que todos os soldados romanos presentes em Israel naquela ocasião. Não havia tantos soldados quanto o que Jesus afirmou que receberia através dos anjos. E eu fico ali imaginando assim, isso já é imaginação minha, né? Eu começo a imaginar, viu, querido pastor Rubens, né? Os anjos ali todos à disposição, prontos, esperando o comando, né? E eles estavam ali, né? Se o mestre pedisse, mas não, Jesus, se eu quisesse, mas ele já tinha orado um pouco antes, que seja feita a tua vontade e não a minha. Você está entendendo? Mas eu quero dizer para você, amado, que o mundo hoje vai colocar alguns sis para você decidir os seus problemas. Por exemplo, você que está cansado do teu marido, você que está cansado da tua mulher, você tem algumas opções. Por exemplo, você pode divorciar. Quando eu era criança, eu era garoto, naquele tempo, viu, Rubens, o divórcio era um negócio complicado. A pessoa, para separar, a pessoa tinha que desquitar. Quem já ouviu essa palavra? Desquitar, desquite, né? Então a mulher, ela pediu o desquite e ela ficava desquitada.
Olha que nome bonito. E aí, a pessoa tinha que esperar um período, que eu não me lembro agora quanto tempo é, não sei se tem algum advogado aqui para poder confirmar isso, mas ficava um período para depois entrar com o pedido de divórcio. Era algo complicado. Hoje, amado, se você não tiver muitas terras, muita coisa para dividir, divórcio é coisa de minutos. Você vai lá, assina um documento, você vai gastar um pouco com o advogado, mas isso é rápido. É uma opção que você tem, e infelizmente você tem. Mas eu estou aqui para dizer para você de milagre. Se você quiser separar, você não precisa de pastor, você precisa de advogado. E eu sou pastor. E eu quero falar para você que se você quiser essa opção, ela está no mundo. Mas Deus tem uma opção para você. Esperar o tempo dele. Aí, você, garoto, você, menina, você fala assim, eu sou solteiro. E os meus amigos, o pai do meu amigo que é legal. Ele chega 3, 4, 5, 6, ou não chega. E ninguém fala nada. Eu conheço o pai da minha amiga que colocou uma cama de casal no quarto dela. E o meu não deixa nem eu namorar. Você tem uma opção. Não vou esconder, viu? Me desculpa, viu? Eu vou ter que falar aqui. Então, você tem essa opção. Hoje em dia, a lei defende. Amado, se você é solteiro, procurar um advogado, capaz que eles processem teu pai. Você tem essa opção. Mas é uma opção dada para o inferno. Porque, meu amado, eu estou aqui para dizer para você que Deus tem um plano, um propósito, uma hora certa da coisa acontecer. E Jesus falou, olha, se eu quiser, mas ele não queria. Ele queria sim ver a família, ver os discípulos, todos em formação com ele. Mas ele estava disposto a pagar o preço necessário para que a coisa acontecesse no momento certo. E eu tenho proposto para que as famílias esperem o momento de Deus para que receba o milagre tão desejado. Tem muita coisa aqui, mas olha, só mais uma. A Bíblia fala que Jesus foi considerado louco. Verdade, maluco. A Bíblia diz lá em Marcos, capítulo 3. Deixa eu ver se dá tempo de eu abrir aqui. Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21. Nós lemos assim: certo dia Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Presta atenção nisso aqui. Então Jesus estava tão envolvido com o trabalho que ele e os discípulos não tinham nem tempo de comer. E aí, o que dá para lembrar isso aqui? Aí, né, parece que nunca aconteceu isso, né? Aí vê o versículo 21 que fala assim: presta atenção, quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo. E a Bíblia diz, ele está fora de si. Na tradução, na linguagem de hoje, fala que eles diziam que ele estava louco. A família de Jesus estava querendo impedir Jesus, porque ele fala, esse cara está doido. Esse cara nem come direito. Alguém já falou isso para você? Ah, mas olha, essa mulher só vai na igreja, esse homem só vai na igreja, esse meu filho só quer saber de igreja. É encontro, é acampamento, é retiro, é não sei o quê, é louvor, é quinta, é sexta, é não sei, é horário, é jejum, o moleque não quer comer. E aí pensa que você está doido. Amado, isso aconteceu com Jesus também, tá vendo? A sua família não é diferente, a minha não é diferente. Isso é comum. Agora você quer desistir ou você quer conquistar a sua casa? Quantos querem conquistar a sua casa? Sua família? Eu também quero. Ainda tenho, né, graças a Deus, meus filhos, né, servem ao Senhor, mas a gente sempre tem alguém da família que a gente, né, quer trazer mais próximo, né, de Jesus. Então, eu quero dizer para você que Jesus, ele passou por isso. Então ele foi preso, como eu voltando aqui, né, ele estava lá, ele foi preso. E aí Jesus ficou sozinho, Jesus foi abandonado. Os discípulos fugiram, o próprio Pedro que falou que jamais fugiria, falou, não, eu jamais, todo mundo pode te deixar, eu não saio perto de ti. A Bíblia diz que Pedro também negou Jesus, enfim, Jesus ficou só. E a solidão foi tamanha que um pouco antes da sua morte, Jesus, né, disse, olha, Pai, gritou na verdade, Pai, por que me desamparaste?
os teólogos afirmam que o próprio Deus não suportou olhar para Jesus no momento em que os meus pecados foram jogados em cima dele. Você pode dizer isso? No momento em que os meus pecados, diga isso, foram lançados sobre Jesus. Nem o Pai suportou olhar para ele. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. E Jesus ficou só. E Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia. E aí, amados, olha, eu estou aqui já indo para o final, mas eu quero que você compreenda algo muito importante. O ministério de Jesus, ele foi extremamente impactante. Jesus, ele conseguiu agregar, ele conseguiu ajuntar milhares de pessoas. Nós não temos assim uma exatidão do número de seguidores, né, que Jesus conseguiu no seu ministério, mas é muito nítido e claro que milhares e milhares e milhares de pessoas seguiam a Jesus. Nós temos alguns exemplos na Bíblia. Um deles que todo mundo conhece é a primeira multiplicação dos pães, aonde Jesus multiplicou o pouco que tinha e alimentou 5.000 homens. Porque naquele tempo não se contava mulheres, crianças, idosos. E hoje, quem gosta de cálculo acredita que no mínimo 10.000 pessoas estavam presentes. Só nessa apresentação, nesse momento, nós temos ali uma multidão de 10.000 pessoas. Mas se você for somar tudo que aconteceu, por onde ele andava e caminhava, viajava e realizava os seus feitos, com certeza milhares e de milhares ouviram o Senhor Jesus. Mas, amados, quando Jesus morreu e ressuscitou, no início, poucas pessoas ficaram com ele. E eu quero, indo para o final aqui, ler isso contigo. Atos, capítulo de número 1. Nós lemos assim no versículo 15. Atos, capítulo de número 1, verso 15. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos, diga 120 discípulos. Amados, Jesus em vida tinha milhares de milhares de milhares. Jesus morreu, ressuscitou, ficou entre os seus discípulos durante um período. E agora nós vemos 120 pessoas. Mas tem alguns detalhes aqui que fazem toda a diferença. 120 discípulos estavam reunidos num só lugar. Diga, estavam reunidos num só lugar. Olha só o que o versículo 14, o anterior, diz. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito. Estavam num só lugar, mas o mais importante não era o lugar. O mais importante, amados, é que eles estavam com um só propósito. Sabe o que Deus tem me mostrado, meu querido? É que conquista não vem com multidão. Conquista vem quando os que você tem um só propósito. E se você quer ganhar sua família, você precisa ter um propósito. Porque se o seu propósito é, eu quero apenas ser feliz, eu quero me realizar na finança, eu quero me realizar na área sexual, eu quero me realizar na profissão, você não tem propósito. Você tem que ter um propósito de ver a sua família experimentando milagres. E a Bíblia então fala que eles estavam agora, não tinha milhares, mas o que estavam? Eles estavam reunidos no mesmo lugar e em um só propósito. Entre eles, a Bíblia fala que havia algumas mulheres. Está lá no versículo 14, fala assim, num só propósito, acompanhado de algumas mulheres. Então a maioria eram homens,
Mas havia algumas mulheres. Entre as mulheres, quem que estava? Maria, mãe de Jesus. Então a mãe estava lá. E quem mais? Hã? Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos estavam lá. Os mesmos irmãos que não criam nele. O tempo passou e todo mundo tinha sumido. Jesus, lá em João 6, ele começa a dar um discurso forte, né? Ele fala: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não sei o que tem. Aí o pessoal se escandalizou, foi: esse cara é louco, né? O pessoal gostava de chamar Jesus de maluco, sabe? E aí começaram a ir embora. E os próprios discípulos falaram: duro é esse discurso, quem poderá suportá-lo? E Jesus falou: e vós, quereis ir embora também? Eles falaram: não. E Pedro falou: olha, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida. E eles ali ficaram. Então milhares tinham ido embora. Mas agora, o principal, havia 120, estava no mesmo lugar, tinha um só propósito. E entre eles estava Maria e os irmãos de Jesus. Ou seja, a família de Jesus estava firme com ele. Amados, preste atenção nisso aqui. Olha, Jesus tinha dado uma promessa. Falou: olha, vocês não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Porque vai vir o Espírito Santo e vocês vão ser revestidos de autoridade. E eu começo a imaginar, eu me lembro quando garoto, eu tive um problema na escola. E não sei se isso já aconteceu com alguém aqui na infância, mas na minha infância tinha aquele negócio assim: eu vou te pegar lá fora. E aí o menino ficava tremendo, né? Eu vou te pegar lá fora. E aí um dia alguém falou que ia pegar um amigo nosso, né? E aí nós fomos lá na escola esperar o nosso amiguinho, né? Porque a coisa ia ficar feia. Mas a gente estava preocupado, porque ia ser uma briga, né? E briga mesmo, menino briga, né? Eu brigava, né? Não sei como é que está hoje, né? Mas aí, eu tenho um irmão mais velho. E eu me lembro assim, que nessa ocasião, a gente estava ali tudo com medo. E de repente eu olhei para trás e vi que o meu irmão tinha chegado. Meu irmão grandão. E a hora que eu vi o meu irmão, olha, eu quero dizer para vocês que eu fiquei tão valente. Eu olhei assim e falei: meu Deus, meu irmão está aqui. E eu começo a imaginar, isso não está na Bíblia, mas eu tenho a liberdade de imaginar que os irmãos de Jesus, depois de duvidar dele, agora sim, eles passaram a acreditar. E eu acredito, isso é coisa minha, mas eu imagino que eles estavam ali, falando: meu irmão prometeu que o Espírito Santo virá, e nós acreditamos nisso. Eles estavam ali ansiosos, sua mãe, estavam aguardando. E no capítulo 2 você vê a grande promessa se cumprindo. E eles estavam lá. Meu querido, se você deseja milagre na tua família, você tem que, em primeiro lugar, abrir mão das opções que o mundo está te oferecendo. Talvez, eu não sei, eu não te conheço, estou te vendo hoje, mas é possível que você tenha pensado em divórcio. Talvez seu marido não sabe, talvez tua esposa não sabe, talvez seus pastores não sabem. Mas você talvez imaginou: acho que eu não aguento mais, eu acho que dessa vez chega. Talvez você pensou no adultério, falou: eu não vou aguentar. E você, jovem, será que não está planejando a primeira vez do êxtase, a primeira vez do crack, a primeira vez da maconha, a primeira vez numa cama com alguém? Eu não sei, talvez seja. E eu estou aqui, vim de longe, para poder dizer para você: olha, há uma opção do céu. E a opção do céu é você esperar o momento de Deus. Esperar, acreditar, confiar. Falar: não, eu vou aguardar. Eu creio em milagre. Você consegue entender isso? Então, o meu desafio para você nessa noite:
Coloca a tua família na mão de Deus. Pastor, eu vou ter uma família perfeita? Não. Eu sou casado há 32 anos e eu costumo brincar, eu queria que a minha esposa estivesse aqui, porque eu digo que eu não sou casado, eu estou numa lua de mel prolongada. Verdade, nós somos extremamente felizes. Olha, eu e minha mulher, nós estamos assim, vivendo como quem sonha. Mas, de vez em quando, nós temos uma espinhada um no outro, sabe? De vez em quando, alguma coisa não está bem, eu não sei, algumas coisas acontecem. Às vezes, o filho ou a filha faz algo que te irrita. Às vezes, você não está bem, você pode ter problema financeiro. Jesus, eu não falei isso que o tempo não dá, mas Jesus tinha problema financeiro. Problema que eu quero dizer, Jesus era de família pobre. A Bíblia diz que quando eles foram apresentar a oferta, família rica levava um boi, família classe média levava um carneiro, família pobre levava um casal de passarinho. E Maria e José levaram o quê? Um boi? Não, levaram um casal de passarinho. Eles foram se hospedar para que Jesus nascesse, não tinha lugar na hospedaria. Não tinha lugar na hospedaria porque era mais baratinha. Porque se tivesse dinheiro, ficava em outra cidade, em outro lugar. A questão era... E Jesus não era infeliz por causa... Não, a solução do teu problema, amado, não é dinheiro, não é saúde, não é isso não. Princesa Diana tinha tudo isso e era infeliz. Está dando para entender? O pessoal da música pode vir aqui. Eu quero fazer um apelo talvez um pouco diferente. Quero que você fique de pé. Estava conversando com o pastor Rubens, a gente trabalha, né, ministrando famílias, e nós temos um seminário. A gente viaja às vezes, né, ministrando seminário, um final de semana, e vamos dizer que é bem interessante, a gente trabalha nesses temas. Se algum dia a gente tiver oportunidade, depois a gente pode combinar e fazer um projeto aí para que a gente faça isso. Mas o que eu quero nessa noite é ver se você realmente está disposto a esperar milagre. Jesus, se quisesse, amado, ele tinha opções. Você dá graças a Deus que eu não sou Deus, porque se eu fosse Deus ou você fosse Deus, o mundo estava perdido. Imagina eu sendo Jesus, a hora que o meu irmão falasse alguma coisa que não cria em mim, eu já queimava ele na hora. Falei, Xá! Você acha que Jesus não podia fazer se ele quiser? Sim, se quisesse. Mas ele não queria, mano. Os irmãos não criam nele. Eu duvido que se fosse você, Jesus, os irmãos não crescem em você, se você não ia queimar eles. Mas Jesus esperou. Ele creu. E o milagre aconteceu. E eu estou aqui para desafiar você a fazer o mesmo. Eu gostaria que você, marido e mulher, ficasse bem junto. Se você é solteiro e seus pais estão aqui, eu quero que você vá lá com seus pais. Gostaria que todo mundo ficasse de pé, né? Então, se marido e mulher fiquem juntos, filhos solteiros, fique com os pais. Se você não tem nenhum familiar nessa igreja, eu quero que se aproxime de quem você é amigo. Se você tem amigos, né, não tem parente, mas de repente você tem pessoas que você tem afinidade. Vá lá junto com essa pessoa. Mas eu não quero que você dê a mão, não. Eu quero que você abrace. Pode movimentar, fazer isso. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Eu estou com 56 anos. E sabe uma coisa que a minha mãe ainda, graças a Deus, está viva. A minha mãe vai completar 82 anos semana que vem, dia 1º de agosto. E uma coisa que eu tenho percebido, que a gente que é filho faz pouco e a gente precisa fazer mais. Então você que é filho, se o seu pai e sua mãe estão aqui, isso é para você. A gente faz pouco.
A gente normalmente elogia ou fala que ama nossos pais. É dia dos pais, é dia das mães. Agora vai ser dia dos pais em agosto, né? Aí é aquela melação, né? Ô pai, eu te amo e tal. Mas você já falou que ama seu pai e sua mãe num dia de nada? Olha bem nos olhos do seu pai e de sua mãe e fala: mãe, olha, quero te falar um negócio, eu te amo. Eu te amo, meu pai. Sabe o que significa? Aliás, você já pode fazer, não pode fazer isso. Você é filho, olha para o seu pai e sua mãe. Não tenha medo não. Quantas vezes ele já te disse que te ama? Marido, olha para tua mulher. Fala que ama ela. Quem sabe você precisa pedir perdão para ela. Fala aí, fala: olha, obrigado por me suportar todo esse tempo. A gente que é homem, sempre temos que falar para a mulher: obrigado por me suportar. O que eu sinto, amados, é que nós precisamos, como igreja, preste atenção nisso. Satanás odeia o que está acontecendo nesse momento. Satanás, desde o Éden, vem lutando para separar famílias. Se ele não separou a tua, já é um milagre. E se você não esperar em Deus, o que vai acontecer é que vai vir separação. Amado, é só olhar para a sociedade. Quase todo mundo conhece alguém que já se separou. Quase todo mundo. Às vezes o vizinho, o pai, a mãe, o irmão, o tio, o divórcio hoje ficou comum. Mas nós cremos em milagres, amém? Então juntos, eu quero que você aperte um pouco a tua família assim, não é só abraçar. Eu quero que você sinta a sua família, verdade mesmo. Faz isso, faz esse exercício aí. Marido, você tem a oportunidade, hoje é uma quarta-feira, né? Não, um dia comum. Que tal convidar a tua mulher para você poder jantar fora, tomar um lanche? Talvez isso já vai ser um milagre. Fala: vamos tomar um lanche, vamos sair daqui. Não está nada planejado, é cedo ainda. Vamos tomar um lanche hoje. Pode ser uma boa oportunidade de algo novo começar a acontecer. Amém? Então juntinho, eu quero que você aperte sua família. Sinta a família, mas eu quero que você sinta principalmente que Deus está nesse lugar. Você está no lugar do milagre. É aqui que acontece milagre. E Deus está olhando por você. Deus sabe o que você necessita. Deus sabe que você não tem família perfeita, mas você tem uma família que crê em milagre, que vai receber milagre. Amém? Então juntinho aí, fecha seus olhos. Senhor Deus, nessa noite, olha para as famílias que estão nesse lugar. Ei Deus, o Senhor sabe o que anda acontecendo. Oh meu Deus, o Senhor sabe o que se passa no coração desse homem, na mente desse homem. O Senhor sabe o que se passa no coração dessa mulher. Frustrações, lutas que, ó Deus, acometem esses casais. O Senhor sabe que pode haver famílias aqui vivendo de aparência. Olha para esses jovens, os jovens solteiros dessa igreja. Que tipo de opções tem sido colocada diante deles? Ei, meu Deus, eu estou aqui pedindo um milagre. Milagre sobre essas famílias. Querido, apresenta diante de Deus a tua necessidade. Eu não sei o que você está precisando. Se for saúde, pede a Deus que cure aquele que está doente na sua casa. Se for finança, apresenta diante de Deus. Pede o milagre. Senhor Deus,
Faz um milagre, Senhor. Faz um milagre. Em nome de Jesus. Repita comigo, diga assim: Senhor Deus. Não, mais forte. Senhor Deus, em nome de Jesus, nesse momento, eu abençoo a minha família e peço ao Senhor que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor.